Olá pessoal, paz do Senhor. Estamos iniciando mais um programa Falar Cristão, um programa com assuntos para edificar a sua vida. No programa de hoje temos conosco um casal de missionários, de pastores abençoados que estiveram pastoreando nossa igreja, Deve Riacho Fundo 1, por 19 anos e hoje estão em uma grande obra missionária no estado de Manaus, no Amazonas. E no programa de hoje vão compartilhar conosco um pouco dessa experiência e dessa grande obra que o Senhor tem colocado nas mãos deles. Eu estou aqui hoje com o pastor Francisco Gonçalves e a irmã Sandra Gonçalves. Para nós é um prazer enorme ter vocês conosco, aproveitando essa vinda aqui a Brasília para conversar um pouco com vocês, um casal que eu particularmente, eu e minha esposa amamos muito, e é um prazer imenso ter vocês com a gente aqui hoje. Prazer é nosso, Sara. Cumprimento você, a todos os nossos ouvintes, as pessoas que acompanham sempre seu programa. Gostaria de desejar que o Senhor os abençoasse com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Amém. Eu também quero agradecer o convite. Para nós é um prazer estar aqui, porque foi uma convivência muito grande aqui no Riacho Fundo, né? Uma vida. Porque meus filhos chegaram bebezinho, hoje estão todos casados, foram aqui que casaram. E vi jovens aqui casar, tipo Moisés, né? E foi uma bênção. Então, assim, recordações boas. Aqui também foi um trabalho missionário, né? Nós chegamos, era tudo pouquinho, mas Deus abençoou. E hoje estamos em outro local, que Deus também irá abençoar muito. E já está abençoando. Amém, em nome de Jesus. Então, hoje vamos compartilhar um pouco do que tem acontecido, né, lá em Manaus. Mas antes, começando com o pastor Francisco, como que aconteceu a sua chamada para a obra missionária? Para a obra missionária foi no ano de 1992, o Senhor apareceu para mim e falou comigo pessoalmente. Disse que ia me enviar para Manaus. E eu esperei 28 anos para que se consumasse a promessa. Durante esse tempo eu nunca consegui esquecer a chamada que ele me fez missionária, porque o pastorado, nós já víamos exercendo o pastorado já há alguns anos. Depois de 28 anos que eu pastoreava já a 6ª igreja, que é aqui o Riacho, onde fiquei 19 anos e 6 meses, nunca apagou do meu coração a chama missionária, porque quando Deus fala, se revela, é inesquecível. Então foi de uma forma pessoal que Deus apareceu para mim e falou comigo em visão sobre Manaus. Irmã Sandra, como que foi para você lidar com essa chamada missionária para Manaus e todo esse papel desafiador de ser esposa de um pastor missionário? Bem, essa história de ir para Manaus, né, o Deus já tinha falado com meu esposo e comigo também. Então, assim, Deus já vem nos preparando há muitos anos. E eu creio que desde que nós aceitamos Jesus, a nossa obra é missionária, porque nós nunca tivemos, assim, aquela paz de chegar, pegar uma igreja prontinha, bonitinha para tomar de conta, não. Sempre foi para construir, arrebanhar pessoas, ganhar almas. Então, essa vida missionária já está no nosso chamado, no nosso sangue, né? Então, como é a vida de uma esposa de pastor, né? Missionária. Sempre fez obra missionária, né? No Piauí, nas nossas viagens missionárias. O alvo de Deus era Manaus, mas nós, sempre na obra, em seu né? contexto, no tempo, sempre estivemos fazendo viagens missionárias. Mesmo dirigindo congregações, né? Que às vezes a pessoa acha que não é missão, mas sempre a gente está em missão, mas a gente já fazia missão externa. E ser esposo de um missionário é uma missão árdua. Por quê? Tipo a nossa saída para Manaus, né? Como é muito distante, muito difícil de locomover para chegar lá. Ou é de avião ou de barco, né? Avião você pega
Às vezes, quando você vai direto, é 4 horas de viagem, de voo. E se você for de barco, 7 a 10 dias para chegar lá. Então, deixar a família, os filhos para trás, o neto, é muito doído. Mas a obra do Senhor fala mais alto, né? É uma coisa assim mais forte. Então, estamos lá. E também, assim, o que eu falo de uma esposa de pastor, ela tem que ter dedicação. E, primeiro de tudo, ser crente, né? Fiel a Deus, porque se não for, não consegue ficar. E não consegue ir, porque é muito difícil mesmo. Amar a Deus, estar preparada psicologicamente, materialmente e fisicamente. Porque entre esse fisicamente, a saúde, né? A saúde da mulher tem que estar 100% e graças a Deus, Deus me abençoou com essa saúde. E psicologicamente, porque é muito difícil você ir para outro estado, é tipo como se fosse para outro país muito distante, porque Manaus é algo muito diferente daqui de Brasília. Em tudo, em todos os termos lá é diferente. Então a pessoa tem que estar preparada, porque eu só posso dar o que eu tenho, né? Se eu não estiver bem comigo mesmo, se eu não estiver com bem de saúde, se eu não estiver bem fisicamente, se eu não amar o que eu faço, eu não posso retribuir para o meu próximo. Então tem que ter tudo isso. A pessoa tem que ir consciente do que vai e vai se doar. E esqueceu o que deixou para trás. Pastor Francisco, qual é o maior desafio que o senhor acha que enfrenta nessa obra missionária de Manaus? Eu sei que deve ser vários, né? O maior desafio, acho que não só meu, mas de todo missionário, é a questão financeira. Por quê? Porque hoje as pessoas, elas acham que tudo tem que ser pela fé. Se nós observarmos na Bíblia, nós vamos ver que o Senhor Jesus multiplicou pão e peixe, transformou água em vinho. Mas se lermos no capítulo 8 do livro de Lucas, de 1 a 3, havia mulheres que Jesus expulsou demônios delas, que foram curadas de espíritos malignos. E essas mulheres, elas sustentavam o empreendimento missionário do Senhor Jesus. De maneira tal que, se você ler as Escrituras, Jesus tinha um trabalho social. Temos ali um endemoniado gadareno, que quando ele foi liberto, as pessoas chegaram, ele antes vivia nu, e o encontraram são, em estado perfeito de consciência e bem vestido. Hoje, missão envolve sociedade, tem um trabalho social. Muitas vezes nós estamos ali, ou seja, um missionário é enviado, e as pessoas pensam que aquilo que é oferta para ele é o suficiente. Quando você chega numa igreja que você tem um templo, que você tem algum recurso, é uma coisa, mas quando você chega que tem que alugar o templo, alugar uma casa pastoral, tem que sobreviver, se alimentar, e dentro do contexto fazer o que a obra precisa, as finanças viram um desafio, viram uma coisa difícil de conviver com ela. Infelizmente, não sou contra, eu sou um homem empreendedor, construímos templos por onde passamos, mas hoje a obra missionária, ela não ocupa o primeiro lugar no poder eclesiástico, ou seja, na administração, na gerência da igreja. Ela ocupa um espaçozinho, uma questão financeira muito pequena. Nós mesmos lá, nós temos que alimentar as crianças no domingo pela manhã. Tem crianças carentes, pobres, que vão só para tomar um café. Quando precisamos ir para outra cidade, tem que ir de barco. Para se locomover, tem que ter dinheiro para você. Eu moro a 13 quilômetros da igreja. Você tem que pagar energia, você tem que pagar combustível. Há uma série de coisas que envolvem dinheiro. Mas Jesus mandou Pedro pregar, pescar, e lá tinha um peixe com a moeda na boca. Sim, Deus faz milagres, a gente tem visto milagres. Aliás, se não fosse os milagres, não havia também a operação financeira que temos lá. Então
é o maior desafio, porque sem finanças, como eu vou abrir uma nova congregação? Como eu vou sustentar um obreiro que vem para a obra missionária nos auxiliar? Eu agora mesmo estava querendo abrir uma congregação numa cidade nova lá, que precisava pagar um aluguel para começar, precisava de um obreiro que fosse mantido financeiramente, porque nós não temos ainda essa autonomia financeira. Então eu creio que não só a minha, mas o maior desafio hoje de quem vai para a obra missionária é as finanças. É a falta de pessoas generosas que compreendem o reino de Deus e fazem empreendimento nesse reino. Ah, mas Paulo fazia tenda. Paulo fazia tenda, mas tinha quem enviava para ele também os recursos. E ele dizia que aquilo era um refrigério. Esse é o primeiro. Agora o segundo é obreiros. A seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Por que são poucos os trabalhadores? É porque não tem chamada? Não, porque tem muita gente já decepcionada com a questão missionária. Joga o missionário no campo, esquece dele, e lá ele fica às vezes com 3, 4 filhos, tem que viver com salário mínimo. Realmente tem que ser muito milagre, tem que ter muita fé para a pessoa vencer esse desafio chamado finanças na obra missionária. E para você, Sandra, qual é o desafio maior dessa obra? O desafio maior é, como ele já tem falado, né? É condições financeiras. Lá a gente faz um trabalho na favela e que se a gente tivesse condições, a gente faz um trabalho socioeducativo com essas crianças. Só como a gente não tem, eles vão para a escola dominical. E vão muitas, assim, é de 30, 40 crianças, porque eu não tenho onde colocar mais. Eu já estou numa área de favor e é um pouco distante da igreja. Que se a gente tivesse um local para colocar mais criança, veriam mais criança para essa escola. E durante a semana também, se a gente convocar, vem 100 e poucas crianças, porque a gente não tem condições financeiras. Elas são de uma favela, né, essas crianças, filhos de traficantes, né, e muito pobre, carente. Então eles estão ali com a gente na igreja. Um trabalho maravilhoso, sim. O que a gente pode fazer, nós estamos fazendo. Mas as condições financeiras é difícil. Local, né? A gente não tem um local ainda nosso, a igreja em si, a obra social. Pessoas carentes, não, que carência lá, de cesta, né? Carência lá, meu filho, nem sem falar, porque pobre, se a gente for fazer uma visita para um irmão ou para uma pessoa, a gente já tem que levar uma cesta, porque lá a carência é enorme, pobreza, fome, é fome mesmo. Ainda mais agora. É outra realidade daqui de Brasília, porque aqui eu vejo, porque eu nasci e criei aqui, né, agora que eu saí para fora, eu vejo que aqui é uma coisa muito fácil de trabalhar, né, aqui é muito fácil de trabalhar, porque aqui você ganha doações, aqui tem irmãos que ganham bem na igreja e facilita o trabalho, lá não, lá é Deus e Deus, lá a gente tem que depender de Deus. Lá a gente tem que depender e eu não consigo fazer uma coisa assim, falar, eu vou fazer um culto de criança, um culto de irmãs, porque é para carência, é pra gente pode fazer de qualquer jeito, né? Então eu faço capricho mesmo, passo a noite fazendo florzinha de papel, pinto, uso muita sucata, uso lata de leite ninho. A gente trabalha muito com sucata lá, por quê? Porque a gente não tem condições de dar melhor. Então, assim, o desafio maior de lá mesmo é condições financeiras, porque se a gente tivesse um ambiente grande, um local nosso, um templo, né, a gente não tem, então é muito difícil trabalhar, porque aqui, nossa, aqui é muito fácil de você levantar, construir, evangelizar, lá é tudo muito difícil, porque tudo muito distante. A gente sabe que com o tempo Deus traz tudo isso, mas é o maior desafio inicial, né? Aí quando a gente vê missionários falando, eu vai para missão e já desanima. Por quê? Porque vai, deixa a família, né? Vai sozinho, levam para lá, deixam lá e falam assim, aqui vai ser bênção, nós vamos estar te auxiliando, isso, isso e isso. Aí o missionário desanima, por quê? Porque depois ele se vê só, né? As dificuldades vêm, não só a dificuldade financeira, mas em todos os aspectos. Tem a questão cultural, né? Que você vai para lá, outros costumes, outra cultura. Sem falar que Manaus é muito perigoso. Lá você não pode estar andando
assim, ao seu dispor, o que você quer, com o celular na mão, evangelizando porta por porta, você não pode estar fazendo isso, porque... Muita iniquidade. É muita mesmo. Então, assim, para você entrar Nós nessa estamos favela... como ovelha no meio dos lobos. Para você entrar nessa favela, para você fazer o evangelismo, você tem que ir lá pedir permissão. E como a gente já tem os filhos dele trabalhando com os filhos, então a gente entra, faz o evangelismo com as crianças, com os jovens, né? Porque já foi permitido. Mas, assim, o desafio, ele é muito grande. E tem hora que dá vontade de desanimar mesmo, porque nós somos seres humanos, né? E aí quem está aqui fala, nossa, mas é maravilhoso ir para a missão. Pregar a missão, falar em missão é muito lindo. Agora, ir para a missão e ajudar em missão é muito difícil. Hoje eu estou vendo isso, que é muito difícil, porque é uma raridade. Quem lembra de quem está lá do outro lado, né? Nossos filhos já estão grandes, formados, ficaram aqui casados. E os missionários que têm filhos pequenos e têm que levar 3, 4 crianças que ainda tomam leite, pão, né, fralda, esses são sobreviventes. Sandra, deixa eu falar, tem outra questão. As pessoas de Manaus, principalmente aquelas que estão hoje no nosso convívio pastoral, a maior parte delas não tem autoestima. Não podem estudar, não pode pagar uma faculdade. Alguns não sonham. Acomodaram-se no estado de miséria e nós temos que trabalhar pondo dentro delas a esperança, sonhos, mediante a palavra, gerar fé no coração delas, uma timidez abundante, grande, uma timidez para falar, uma timidez para tudo. Então, lá não tem a abertura comercial que existe aqui para empregos. Lá é uma coisa restrita. Tem que ter grande qualificação para poder alcançar alguns espaços no mundo econômico, no mundo espiritual. Então a gente tem visto a dificuldade de trabalhar no coração dessas pessoas, para tirar essa timidez, para gerar sonhos, uma autoestima. É tão pesada a obra que eu estou carregando, porque eu carrego no ombro não só a responsabilidade espiritual com eles, mas a responsabilidade de gerar neles a necessidade de crescer, de sonhar, de querer, de abraçar uma vida melhor. Mas nós estamos ali nessa situação, vivendo uma cultura diferente, vivendo costumes diferentes, com pessoas totalmente diferentes daquelas que as pessoas que moram aqui no Centro-Oeste, na capital do nosso país. Pastor Francisco, eu sei que, como você falou, são muitos desafios mesmo. Eu estive até com vocês ano passado lá e pude presenciar um pouco algum desses desafios, né? Mas em meio a tudo isso, o senhor mesmo comentou que o senhor tem vivido muitos milagres da parte de Deus. E aí eu queria aproveitar também para o senhor compartilhar algum testemunho, algum milagre vivido que te marcou muito nesse período. Olha, Sara, o milagre é a conversão de almas, né? Pessoas lá têm aceitado Jesus, traficantes, pessoas que vivem no submundo do crime. Esse é o maior milagre. Mas, para mim, a maior felicidade que existe lá é quando uma alma aceita Jesus. O milagre do novo nascimento. Mas nós já temos pessoas que foram curadas, que foram libertas, e esses foram milagres. Mas nós realizamos o nosso primeiro batismo, nós vamos realizar o segundo. Então o motivo de felicidade para mim, acho que para qualquer missionário, o milagre que existe é a conversão de almas. E quando o senhor chegou lá, acho que tinha 20 pessoas, né, na igreja? Umas 19 pessoas, sem falar que depois foram chegando e alguns mudaram, foram para o sul, para Santa Catarina. Eu cheguei a perder lá já mais de 20 pessoas. Aí fechou, né, por causa da Covid. Fechou 3 meses, depois foi voltando, oscilando, foi quase um ano parado. Mas, graças a Deus, nós temos hoje mais do dobro de pessoas de quando assumimos, fora as que saíram. Já era para ter quase 100 pessoas, ou umas 100 pessoas. Mas é aquela questão, né? Alguns aceitam, aí mudam, vão para outro estado, vão para outros lugares firmes. Deus trabalhou na vida delas, mas hoje não estão mais conosco. Mas nós temos hoje umas 50 pessoas lá congregando já.
Que bênção. E para você, Sandra? Sem contar as crianças, né? Que que as crianças Isso é bem bom. Criança tem muito. Isso é bom. A criança, eles já são o seu futuro, né? A continuação dessa obra. Já estão aprendendo, né? E para vocês, Sandra, nesses quase 2 anos, né, que vocês já estão lá? 2 anos. Qual o momento marcante ou uma alegria que você sente dessa obra? Assim, como ele falou, né, que quando as almas se convertem, também a minha alegria é que quando nós chegamos lá, tinha pessoas muito sem esperança. Nós encontramos pessoas assim, no fundo do poço. Teve um jovem que chegou a declarar para mim que ele só não se suicidou porque ele conhecia Jesus e sabia que se suicidasse ia para o inferno. Então parou de dormir, de comer, de beber água e ficou naquela vidinha assim querendo, né, o tempo passar e ele se acabar. E hoje, assim, com nossos dias que estamos lá, né, pregando a verdade, ensinando, hoje é uma pessoa que nos ajuda muito na igreja, toca, canta, sabe, aquela pessoa assim que mudou. Existiu esperança na vida dele, ele conheceu que podia mudar, né? E também algo que muito me fez ficar feliz lá em Manaus foi que um dia eu queria planejar uma festa das crianças, mas eu queria uma semana. Foi até o ano passado, na Semana das Crianças. E eu até liguei para uma pessoa, né, e ela falou, não, Sandra, me desanimou. Eu falei, não, Jesus, eu vou fazer, se for da sua vontade eu vou fazer. E aí a minha filha sempre fala, mãe, tá faltando 20 dias, se você vai fazer a sua festa, planeja. Não pode planejar, vamos planejar. E a gente não tinha um centavo, vamos planejar. E a gente não tinha de onde tirar dinheiro. E aí fui planejando, e quando faltava uma semana, ela falou assim, faltam 6 dias para a festa. Vai ter ou não vai? Eu falei, vai. E aí eu falei que ele vai, mas com firmeza. E à noite eu falei com Deus, Senhor, eu só dependo de Ti. Eu não tenho outra pessoa, né, para me socorrer. Mas se for da Tua vontade que essa festa aconteça, Tu age. Ou então me despacha. E falei com Deus e fui dormir. No outro dia, cedinho, uma pessoa me ligou e falou assim, Sandra, me dá o número do seu Pix, porque eu tô aqui lavando louça e Deus me inquietou para me mandar uma oferta para você. É pouca, mas Deus está me mandando te mandar. Eu falei, olha Jesus, tu já tá dando sinal. E aí mandei o Pix mais que depressa, né? A pessoa me mandou o dinheiro que não era tão pouco. Dava para 2 dias da festa. E aí quando foi de noite, uma irmã me ligou e falou assim, Sandra, me dá o seu Pix aí, porque eu estava aqui lavando louça e sempre as mulheres trabalhando. E Jesus me fez lembrar de você. E eu estou inquieta, eu quero te dar uma ajuda. E aí eu fiquei emocionada, sabe? Porque eu falei com Deus ao deitar. E quando eu acordei, Deus já tinha respondido. Eu falei, Deus, eu tenho que depender só de Ti mesmo. E aí nós fizemos aquela festa, uma semana de festa, né? Fiz um EBF com as crianças, foram 120 crianças. E Deus proveu tudo que eu precisava. E não foi festinha não, Deus deu foi tudo do bom e do melhor que Deus me deu. Então assim, eu vejo que a gente depende de Deus. E Deus vai lá e responde assim com uma mudança. Então aquilo ali me fez, se eu já tinha fé, aquilo ali me deu mais ânimo. Eu até contei para ele, contei em pranto, porque aquilo ali para mim foi uma resposta do alto naquele momento, né? Eu achei assim que Deus me respondeu imediato. E como aquela obra é amada, né? E eu falei assim, olha, eu quero dar brinquedo para essas crianças, mas não é brinquedo velho amassado, eu quero dar brinquedo novo, eu quero alugar um dia de pula-pula, de algodão doce. E Deus foi provendo assim, eu nem sei de onde saiu tudo. Literalmente foi um milagre. Mas foi uma semana de festa, de segunda a sábado, assim, Deus proveu tudo, até policiamento, que é muito difícil a gente conseguir isso lá em Manaus. Eu fechei, foi a rua e colocar policiamento lá o dia todinho, o pessoal trabalhando com a gente, amando a obra, sabe, assim, aquela coisa de Deus mesmo. Então aquilo ali me emocionou demais, assim, que eu vi que a gente depender de Deus, basta. A gente não precisa de muita coisa não, sabe, a gente não precisa de muita coisa. Mas quando a gente depende de Deus, Deus vai lá e age, e a gente vê que Deus é tudo da nossa vida. Mas lembrando que a gente depende de Deus e Deus toca no coração. Deus toca. Porque teve pessoas daqui que me enviaram brinquedos, ela falou, Sandra, é difícil. Eu compro uma mala aí e a gente dá um jeito de trazer. E levaram brinquedos, sabe? Assim, foi uma coisa assim maravilhosa, que até hoje assim, eu sou maravilhada com Deus. Assim, o caso de ir para a missão, a gente tem que ter intimidade com Deus. Porque se a gente não tiver, a gente não consegue viver lá.
Às vezes até a solidão, às vezes eu olho para ele, ele me olha e fala, meu Deus, nós estamos só nós dois aqui. É porque na obra missionária você se afasta da família, Do neto. dos amigos, você chega num ambiente diferente, Muito. você vai ter que conquistar as pessoas pelo seu testemunho, seu trabalho. Aqui não, você tem amigos, uma viagem ali, um churrasquinho, a família numa pizzaria, um conforto e etc. Lá não tem isso. A gente não tem vida social. Lá é uma vida restrita no nosso quadrado, a igreja, a casa, a obra, o evangelismo. E faz falta, amigos fazem falta grande. Há uma solidão espiritual. Pastor Francisco, eu sei que, como você falou, né, você aguardou 28 anos o cumprimento dessa promessa. E eu creio que tem pessoas que vão assistir esse vídeo que também estão aguardando o cumprimento de uma promessa, ou voltada para a obra missionária, ou para alguma outra área da vida. Eu queria que nesse momento o senhor trouxesse para essas pessoas uma palavra de ânimo para que aguardem a promessa no Senhor e para que tenham fé como o senhor tem de estar à frente de uma obra tão grande e que demanda tantos desafios. Sara, a promessa sempre é condicionada à ação do livre-arbítrio. E eu esperei a promessa 28 anos, quando eu estava no momento mais, que eu acho, o melhor momento na minha vida pastoral, confortavelmente em todas as áreas, eu decidi ir. Fui lá ver a terra e abracei a promessa. Quando Jesus recebeu a promessa, estava escrito que ele ia entrar em Jerusalém um jumentinho, mas ele mandou buscar o jumento. Se eu tenho promessa, mas fico deitado em meu berço esplêndido do Brasil, não vou e Deus não me obrigará a ir. Então, o que o missionário deve fazer? Ir pela fé. Que quando Deus chamou Abraão, Abraão nem sabia para onde ia. E as Escrituras dizem que pela fé ele partiu e peregrinou na terra da promessa. E viu, não alcançou tudo que Deus tinha falado com ele, mas enxergava de longe, abraçava as promessas de Deus. Eu fiz isto. Eu não fui pela emoção, já tinha tido algumas outras propostas para me ir para Manaus, fora do tempo. Quando eu estava aqui, nós tivemos 2 vezes a oportunidade de ir. Mas Deus falou em sonho e disse não. Todo missionário tem convicção da chamada. Ele sabe que tem que haver uma renúncia. Tem que sair da zona de conforto. E tem que ir. E quando vai, ele tem que saber que não será fácil. Porque os demônios não conhecem nosso coração, mas conhecem nossa história. Os espíritos malignos que cobriam os céus para impedir as orações de Daniel na Babilônia, que foi uma grande obra que ele fez, trabalham para fazer o missionário parar. Eu fui para a missão, eu tinha uma certa finança guardada já para comprar um terreno, perdi. Tinha saúde, cheguei lá 100% saudável, hoje eu estou com 60% da minha saúde. Porque veio a Covid, só não me matou porque Deus tinha promessa. Dizem aí que quem tem promessa não morre, mas quem tem promessa obedece e anda com o dono da promessa. Porque todos os que saíram lá do Egito morreram no deserto, tinham promessa para entrar em Canaã, mas pela desobediência e rebeldia, morreram no deserto. Você missionário, você que tem chamado missionário, missão não se faz com emoção, missão se faz com decisão. Você decide e vai. E o que Deus vai fazer lá, já é uma coisa encoberta no coração dele que vai acontecendo. Olha o caso de José. José tinha uma missão. Aonde era a missão? Deus não falou. Mas foi parar lá no Egito, terminou sua vida no trono, e toda a descendência de Abraão foi poupada.
pelo ministério de José, passou pelo buraco, vendido como escravo, tanto sofrimento, prisão, e no final estava ele lá. Mas Deus encobriu dele todos esses espinhos, todo esse sofrimento, mas no final ele estava no lugar que Deus queria. Mas tudo foi Deus trabalhando. O missionário que tem chamada, que tem promessa, mas fica ali só esperando, nunca irá para o campo. E para você, Sandra, você poderia dizer para as esposas, né, dos missionários, que elas, uma palavra de ânimo para elas também nesse dia? A gente tem que ir para missão, não pela emoção, né? Porque dia de congresso de missão nas igrejas é a coisa mais linda, a emoção. Quem quer ir para a missão, vem aqui na frente, vamos orar por vocês. Aí um vem contra o testemunho, outro vem contra o outro. É a coisa mais linda do mundo. Mas a realidade é outra, né? A pessoa não tem que ir por emoção, ela tem que ir pela razão, o que ela sente no coração. Se Deus colocou no coração dela que ela é uma missionária, que tem que fazer algo do Senhor, que ela vá. Porque do outro lado é totalmente diferente. Porque às vezes a pessoa fala, eu vou para missão, acha bonita as histórias que contam, né? Aí acha que é bonito, que tudo é belo, tudo... Não é não. Não tem nada de muito belo. É árduo, é cansativo, você tem que se doar muito e às vezes até esquecer que você existe, né? Para lembrar dos demais, porque a gente tem que se doar. Como ele já falou, lá em Manaus é muito difícil a obra. Os irmãos, as irmãs, aquelas pessoas assim, sem vontade de viver, sem estímulo. Parece que eles estão tudo anestesiados. Mães solteiras que estavam desviadas. E aí acham que a vidinha deles é só aquele quadradinho, porque eles olham para um lado, para o outro, eu não tenho quem me ajude, eu não tenho para onde ir, eu não posso melhorar. Então é só aquele quadradinho. Aí você chega, você tem que dar ânimo, você tem que dar carinho e amor. Amor é o essencial, né? E você tem que abraçar, você tem que compreender, visitar, entender. E você tem que ser psicóloga, você tem que ser terapeuta, você tem que ser mãe, pai, você tem que ser tudo naquele lugar. E tem que se tornar como eles. E tem que se tornar como eles. E veja bem, eu lá já não uso um termo sortificado, porque eu me sinto deslocado, desambientizado. Eu já até como. Eu tenho que ir com roupinha simples. Como tucumã, para não batapá, tudo de lá eu já gosto. E assim, eu amo aquele lugar, gosto muito. O que eu sinto falta mesmo daqui, lá, é os meus filhos e o Benjamin, né? E os amigos. E os meus amigos, porque aqui a gente tinha amizade de muitos anos, né? Deixamos muita gente aqui. E o que eu falo para as esposas de obreiros, né? Que vão pela razão, não pela emoção. E a gente sente falta também da igreja, porque eu nasci nesse ministério. E estamos aqui, né? Pastor Sival foi meu pastor há muitos anos, mais de 30 anos. Então, quando eu estou aqui, não tem como não ir na sede, que é uma saudade do nosso ministério, no qual eu nasci, fui batizado com o Espírito Santo, separado de diaconato, evangelista, pastor, fundei igrejas nesse ministério e vivi a minha vida inteira espiritual nesse ministério. Foi um aprendizado, né? Então isso nos faz falta. Mas não podemos estar todo dia aqui. Foi um aprendizado. A gente vê pela internet, mas não é a mesma coisa. A gente enxerga assim, às vezes nosso pastor pregando, outros irmãos dando testemunho, mas não é a mesma coisa. Quando a gente vem aqui, sente, né, o carinho, quanta renúncia tivemos que ter para ir para o campo. Pastor Francisco, para encerrarmos a entrevista de hoje já, né? Eu queria que o senhor compartilhasse agora com os que estão assistindo quais são os projetos futuros que o senhor tem colocado no seu coração em relação à obra de Manaus. E eu coloquei essa pergunta no final de propósito, porque nós vamos colocar aqui abaixo do vídeo, eu vou fazer questão de colocar o Pix, né, que hoje em dia é mais fácil, tudo é Pix, do pastor Francisco, para quem tiver desejo no coração, se eu tocar, de abençoar essa obra, está abençoando, mandando esse Pix para abençoar o valor que o senhor colocar no seu coração. E por isso eu te pergunto, quais os projetos que o senhor tem futuramente para essa igreja de Manaus? Quando eu fui enviado, o pastor Sival me deu uma missão: expandir o trabalho lá, fundar novas igrejas, gerar obreiros,
separar obreiros, prediáconos, presbíteros, não evangelistas e pastores, porque isso é um trabalho convencional. Manaus, geograficamente, é uma ilha. O Amazonas é água e floresta. Tem muita gente, cidades longes. Você tem que, às vezes, de 3 horas de barco, 5 horas, até 9 horas de barco para chegar numa cidade do Amazonas. Nosso maior sonho, nosso projeto lá é expandir, abrir igrejas lá nos ribeirinhos, em algumas áreas indígenas, também na própria cidade, para que haja assim um alicerce de crescimento da igreja. Construir templos, porque nós temos um terreno lá de 500 metros quadrados, num lugar chamado Lago Azul. Eu já pensei em vender, mas é muito difícil, porque aquilo já está com documento ligado à Igreja do Pará, que era ligada lá, aquelas coisas burocráticas. Precisamos construir, hoje para construir naquela área, um muro já vai gastar em torno de 40, 50 mil. Então, só um milagre. Agora, temos muitos projetos. Agora mesmo ligou um amigo meu dos Estados Unidos, ele vai me enviar 100 mil Bíblias. E eu nem lugar para colocar essas Bíblias eu tenho. Nem lugar para colocar. Então eu vou ter que reunir com outras igrejas, porque lá não tem essa interação de igrejas como tem aqui. Não tem um conselho de pastor. Lá algumas igrejas estão no seu quadrado fica, mas eu vou articular um trabalho, porque vamos ter que fazer um evento grande. Vai vir um missionário lá dos Estados Unidos, da equipe de um pastor muito conhecido lá, pastor Tim Suega, que eles se colocaram à disposição para mim fazer esse trabalho missionário, levar Bíblias para outras cidades longe. Então vou ter que pegar barco, vou ter que empreender na questão financeira, juntar os pastores para ver onde nós vamos guardar essas Bíblias, que nós não podemos vender essa Bíblia. Serão Bíblias que hoje o valor é mais ou menos uns R$600, mas o que lá eles estão dizendo não podemos vender, doar Bíblias, evangelizar. Então nós estamos buscando fazer alguma coisa da nossa fraqueza. O meu maior sonho é a expansão desse trabalho, cujo nome eu coloquei até na Assembleia de Deus de Brasília, em Manaus. Esse é o nosso maior trabalho lá, nosso maior sonho. Projeto. Eu também tenho um projeto. Pode falar. Glória a Deus. O meu projeto lá é como a gente já trabalha com as crianças da favela, né? O meu projeto e sonho de consumo é fazer um socioeducativo diariamente. As crianças vêm para a igreja na parte da manhã e vão para a escola à tarde. E os que estudam à tarde vão para a igreja no período oposto, né? Mas para isso tem que ter condições, porque eu teria que ter material, é para tirar as crianças mesmo do tráfico, da rua. E às vezes o alimento que eu dou ali durante o dia para as crianças na igreja é o único alimento que eles têm diariamente. Então eu queria, tipo assim, eles fossem de manhã, teriam um lanche do café, teriam um reforço escolar, alguma dinâmica. Ali ele almoçaria e ia para a escola. E o que vem da escola à tarde já ia para o socioeducativo, ele já almoçava lá, teria um trabalho, o reforço escolar, mas para isso tem um gasto também, né? Mas eu sei que Deus vai cumprir essa obra naquele lugar, porque eu desejo no meu coração e eu sei que Deus está provando. É tudo isso. E é muito menino. Eu creio que eu pude presenciar algumas vezes as promessas que o Senhor fez a vocês em relação a essa obra de Manaus, que para muitos pode ser algo impossível, algo distante, mas nós servimos a um Deus que é um Deus que nos surpreende e que faz muito além do que nós pedimos ou pensamos. E eu creio que tudo o que está no coração de vocês irá se cumprir. Amém. Porque vocês têm amor pela obra, zelo pela obra. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, o que está no nosso coração vem do coração de Deus. Eu creio sim. Também. E creio que o Senhor vai nos abençoar grandemente. E esse é o nosso desejo de oração. E a saudade que estamos aqui também de vocês, orando diariamente para que o Senhor venha nos abençoar mais ainda nessa obra e venha dar força, direção e sabedoria para lidar com os desafios que surgem diariamente. E por isso que nós fazemos questão, nós, Programa Falar Cristão, de
deixar registrado aqui esse vídeo, esse testemunho, e deixar registrado que aqueles que querem ajudar, serem mantenedores dessa obra, eu creio que o Senhor retribui muito mais além pelo amor que tem por essa obra. Por isso deixaremos destacado aqui a maneira que eles podem fazer isso através do Pix, e qualquer coisa também pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, que estaremos encaminhando maiores informações. E para terminar, eu quero presentear vocês. Essa é uma lembrancinha em nome do programa, que nós sempre entregamos para quem está aqui conosco, para que vocês guardem esse momento com muito carinho. E quando eu for lá no que vem, se Deus quiser de novo, amém, eu levo mais outros presentes. Bem, obrigado, Sara, pelo espaço concedido. E eu desejo a todos os nossos... Qual é o nome nossos... Qual é o nome que eu diria agora para quem está nos vendo? Internautas? Internautas? Ouvintes. Os nossos internautas. Que Deus os abençoe e que levante ceifeiros. Que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Amém. E eu, né, também quero agradecer, Sarinha, por esse momento de estar aqui. E quero dizer para as mulheres que, acima de tudo, é gratificante. Muito gratificante, porque eu já amo aquele trabalho. Quando eu vejo assim que as coisas que as irmãs estão desanimando, aí eu invento um chá e faço aquelas florzinhas, deixo tudo bonito aí. Elas, nossa, elas ficam maravilhadas, sabe? Porque é novidade para elas. Então, assim, eu gosto muito, muito de fazer trabalho para aquelas irmãs, para as crianças, para os jovens. Eu gosto do que faço. Deus conhece meu coração e sabe que, como você falou, quando a gente está na vontade, no centro da vontade do Senhor, né? Deus é conosco. Não tem explicação maior. Deus é conosco. A gente vê claramente isso na vida de vocês. É Deus purinho. É Deus purinho. Deus purinho. E eu creio que continuará assim e que futuramente, se ainda estivermos aqui na frente do programa, né, nós vamos poder, lá em Manaus, gravar a grande obra que Deus fez lá. Amém. Então é isso, pessoal. Estamos chegando ao final de mais um programa Falar Cristão. Que o Senhor venha edificar a sua vida através desse programa e que o Senhor venha tocar o seu coração para abençoar essa grande obra, esse casal abençoado que está literalmente no centro da vontade de Deus, agindo com todo amor nessa obra. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.